desce a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar quem quiser se assentar. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus. Baixa um pouquinho, filho. Glória a Deus. Santo, glorioso e exaltado é o nome do Senhor. Oh, meu Deus. Irmãos, interessante que aqui vem falar a respeito de um banquete. E quando nós falamos de banquete, geralmente nós pensamos que depois do culto vai ter aqui aquele lanche maravilhoso que vai encher a nossa barriga, né, e vai nos deixar bem alimentados. Mas aqui a palavra do Senhor está falando de um banquete. E esse banquete, irmão, é um banquete espiritual. É um banquete que alimenta a nossa alma, que alimenta a nossa vida espiritual. Eita glória! E nesta noite o Senhor quer falar contigo. Ele quer te guiar pelas veredas dele. Ele quer te mostrar o caminho para que você possa se alimentar, se fartar na presença do Senhor e que você não venha ter fome. Aleluias, glória a Deus. No primeiro versículo que diz: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as 7 colunas. Aleluia. Irmão, você não levanta a parede de uma casa sem fazer a estrutura, sem você preparar a estrutura dessa casa. E aqui vem falar a respeito de 7 colunas. Ei, nós precisamos ter coluna na nossa vida espiritual. Ninguém consegue vencer o mal se você não estiver bem estruturado na presença do Senhor. E nesta noite o Senhor, Ele vem mostrar para você quais são essas 7 colunas. Ele vem falar comigo, Ele vem falar com você. Mas primeiro eu quero te dizer qual é a coluna principal na tua casa, qual é a coluna principal na tua vida. O nome desta coluna é Jesus de Nazaré, o grandão da Galileia. Eita glória! Convida Jesus para entrar na sua casa, irmão. Convida Ele para morar na sua casa. Jesus tem que ser a coluna firme. Jesus tem que ser a coluna principal da sua casa. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Sarás, Sirixecão. Vamos, secou, vamos. Aleluia. Quando você vai fazer uma casa, você tem que ir, antes de começar a obra, a um arquiteto. Você tem que ir a uma pessoa que estudou para te dar ali a medida certa das ferragens, a medida certa do cimento, da brita, da areia, né? Assim, irmão Júnior. Ali você vai ter que ouvir ali a voz daquele arquiteto para você levantar uma estrutura de uma casa. Mas aqui nós estamos falando de um arquiteto universal. Nós estamos falando de um arquiteto que é dono do ouro e da prata. Nós estamos falando do nosso Senhor, aquele que criou os céus e a terra e tudo que aqui há. Aleluia. Ei, preste atenção que o Senhor nesta noite, Ele quer te dar as 7 colunas. Ele quer te mostrar 7 colunas para que você possa entender como a sua casa vai ser edificada sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que for, que não vai derrubar a sua casa, porque a casa que é firmada no Senhor, ela não cai. Amém. Aleluia, 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 Pai. Glória a Deus. Amana, Chicovana, Decamana, Sirichecona. Ah, Senhor Deus. A primeira coluna, irmão. A primeira coluna é a coluna da prudência. É a coluna da prudência. Oh, meu Deus. A primeira coluna, irmão, que dá sustentação na nossa vida espiritual, se chama prudência. A Bíblia diz, irmão, aleluia, que a prudência
é a virtude prática da sabedoria. A prudência é nós vigiarmos para que o inimigo ele não consiga, com as suas astutas, derrubar a nossa vida espiritual. É vigiar, irmão, aonde que o inimigo está atacando para tentar destruir a nossa vida espiritual. E muitas das vezes o inimigo ele coloca uma venda nos nossos olhos, irmão Luca, para que nós não vemos a realidade, o que é certo ou o que é errado. Por isso que muitas das vezes o inimigo ele chega, ele assopra no nosso ouvido e nós entendemos que ele está certo e que o homem de Deus ou o lado de Deus está errado. Mas é porque o diabo ele consegue tampar nossa visão espiritual, e muitas das vezes quando nós voltamos a enxergar, já é tarde demais para poder ficar nos pés do Senhor. É por isso, irmãos, que tem tanto homem que se diz de Deus que está caindo, é porque não tem prudência, não vigia. Ei, o Senhor está falando nesta noite: seja prudente, vigie os seus pensamentos, vigie o que você